O cenário de UTI ele tem muitas dificuldades para isso. O peso do paciente ele é influenciado pela reposição volêmica, é influenciado por todas aquelas hormonais que vão levar à retenção de líquidos. Então, às vezes o paciente não está perdendo peso, mas isso não quer dizer que ele não esteja perdendo massa durante a internação. E um IMC normal ou elevado, ele pode mascarar uma perda de massa magra e pode mascarar uma sarcopenia. Não necessariamente um paciente que é obeso, ele não é desnutrido. E também os marcadores laboratoriais vão estar influenciados pela condição inflamatória, então também não tem como ser utilizados. Em 2019, o Global Leadership Initiative on Malnutrition juntou várias dessas sociedades, junto à Sociedade Americana, a ASPEN, junto à ESPEN, para propor alguns critérios para o diagnóstico de desnutrição. Esses critérios não são especificamente para pacientes de UTI, mas o guideline de UTI da ESPEN de 2019 sugeriu o uso desses critérios também nesses pacientes de UTI. Então, são critérios fenotípicos e etiológicos. Os fenotípicos seriam a perda de peso, o índice de massa corporal e a perda de massa magra. E os critérios etiológicos seriam redução da ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais e a presença de doença aguda ou de doença crônica relacionada. Isso é importante a gente fazer especialmente os critérios fenotípicos, é importante a gente fazer uma investigação de como estava o histórico de peso desse paciente antes da internação na UTI, porque a gente sabe que durante a internação isso vai estar influenciado por muitos fatores, como eu já comentei com vocês. Então, sempre que for possível, fazer uma investigação. Esse paciente, antes de internar, como é que ele estava? Estava perdendo peso? Estava comendo bem? Então, a gente nem sempre isso é possível, né? Os pacientes, às vezes, estão ocupados ou estão confusos. Às vezes, nem sempre tem acompanhante na UTI, né? Muitas vezes não tem, na verdade. E mesmo em horário de visita, se você conseguir encontrar alguém, às vezes nem sempre é uma boa informante, mas de qualquer forma a gente tenta, né? Fazer o melhor possível. Então, sempre que possível, investigar esse histórico de peso do paciente antes da internação. E aí, como que usa essa ferramenta do GLIM? Para que o paciente seja considerado desnutrido, ele precisa ter pelo menos um critério fenotípico, que são a perda de massa muscular, o IMC ou a perda de peso, e um critério etiológico, que está relacionado então à ingestão alimentar ou sintomas do trato gastrointestinal e a doença relacionada. Então, ele precisa ter pelo menos um de cada para ser considerado desnutrido. E o estágio da desnutrição, ele é definido pelo critério fenotípico. Então, por exemplo, o paciente de UTI vai ter uma doença aguda relacionada. E aí, se ele teve uma perda de peso de 5 a 10% em 6 meses, ele tem uma desnutrição moderada. Agora, se essa perda ela foi maior do que 10% nos últimos 6 meses, ele é um paciente com uma desnutrição grave. Então, só recapitulando, para que o paciente seja desnutrido, ele precisa pelo menos de um critério fenotípico e um critério etiológico. Mas o critério fenotípico que vai definir o grau dessa desnutrição.